Bom dia, chegamos à sexta-feira, que Deus abençoe muito esta sexta, que a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo inunde o ambiente. Aliás, a própria presença, onde está a presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Então que você possa hoje transbordar do Espírito Santo de Deus e da alegria dele. Seja sal, seja luz, você seja abençoado e abençoada neste dia. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Que a graça dele, o favor que você não mereça, seja revelado ao seu coração. Amém? E hoje, mais uma vez, é dia de orarmos juntos. E eu quero lhe trazer aqui uma clareza. Você já deve de saber, não é? O que é orar. Mas o que é que você tem orado a Deus? Como é que você tem orado? O que é que você tem pedido? Eu sei e quero que hoje, no nome do Senhor Jesus, sejam completamente destruídas todas as crenças não merecimento, crenças limitantes, cárceres mentais, bloqueios na sua mente, traumas, em nome do Senhor Jesus, sejam completamente destruídos em nome do Senhor Jesus. Porquê é que eu estou a fazer este tipo de oração? Porque há pessoas que realmente querem o Senhor Jesus, querem ter uma vida de fé, querem a eternidade, que é o mais importante de tudo, querem ser salvos, não é? E Jesus tem tantas coisas maravilhosas para fazer na sua vida, Ele quer transformar a sua vida. E muitas vezes as pessoas, ou porque ouviram alguma coisa errada de falsos profetas e falsas profetizas, que você não podia abrir a sua boca e pedir, que você tinha que ter limitações e restrições nos seus pedidos, eu tenho a dizer que não. Desde o momento que você tem um relacionamento com Jesus e tem acesso a Ele, o véu foi rasgado. Você não precisa de intermediários, você não precisa de fazer um pedido primeiramente a alguém para alguém fazer o pedido para si. Você pode aqui escrever os pedidos de oração e eu vou entrar numa oração de concordância juntamente consigo, porque eu sei que você está a pedir está a pedir oração e é normal nós pedirmos oração aos outros. Nunca deixe de fazer um pedido de oração. Amém? Peça sempre oração, sempre que necessitar. Olha, eu das coisas que eu mais amo fazer, e por acaso ainda ontem eu disse esta frase a alguém: pode-me fazer o pedido de oração. Às vezes as pessoas ficam ali acanhadas, não querem pedir, mas peça, porque Deus vai desbloquear através da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. As orações juntos, nós podemos quebrar cadeias e Deus age em nosso favor. Olhe, se não fosse a oração dos discípulos ali por Pedro, quando Pedro estava preso, ele teria morrido lá naquela prisão possivelmente, mas quando eles se levantaram em oração por ele, quando eles se levantaram em oração por ele, o próprio anjo foi lá e tirou Pedro daquele lugar. Então, as orações movem os anjos de Deus em nosso favor. Então, ainda agora você tem acesso direto a Jesus, você pode orar. E olha aqui o que é que está em Marcos. Ouça o que está aqui em Marcos 10:36. Diz assim: e ele lhes disse: o que quereis que eu vos faça? Então, Jesus aqui está a responder a Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que eles foram a ele fazer um pedido. E ele lhes disse: e eles lhes disseram: concede-nos a tua glória, que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem o que é que estão a pedir. Porque ele lhes perguntou se eles até queriam beber do cálice que ele estava a beber e ser batizados no mesmo batismo que eu sou batizado. Então, ele não respondeu que sim ou que não, que não era a decisão dele. Ou seja, para eles não perderem a esperança, para você não perder a esperança no lugar que você vai ser sentado, não é? Que Deus vai sentar você, mas que não é uma escolha de Jesus. Não é Ele que determina isso, é o próprio Deus. Mas que você se deve focar em si, não numa comparação de estar num lugar mais alto que o outro. E ele, entretanto, começa a falar com eles e ele lhes diz que qualquer que quiser ser entre vós, antes qualquer que quiser ser grande entre vós, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser grande diante dos outros, seja servo. Então a nossa posição tem que ser sempre aquela de servo.
Ainda que eu tenha muitos títulos, ainda que você tenha muitos títulos, a posição é sempre de servir. E muita gente, às vezes, está de uma forma errada. A pessoa já se começa a pensar que é mais que os outros porque tem muitos títulos aqui na Terra, e não é. Isso é um posicionamento que tem que ser destruído, que é de orgulho, para se você quiser realmente viver uma vida extraordinária e abençoada. E agora aqui isto caiu, está tudo bem. Amém? Então, e depois mais à frente, no mesmo capítulo, então aqui Jesus não lhes deu-lhes uma resposta. Só que não foi, sim, querido, eu vou-te sentar aí. Então, você deve ser claro nos seus pedidos para com Deus. O que queres que eu te faça? É o que Jesus está a perguntar a você hoje. Quando eu estava a orar há pouco para quebrar crenças de não merecimento, crenças limitantes, palavras malditas que foram ditas sobre a sua vida de manipulação, em nome do Senhor Jesus, foram quebradas, porque o nome do Senhor Jesus tem muito poder e o Espírito Santo de Deus está aqui. Entende? Então é necessário você ter o seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus e abrir o seu coração e pedir as coisas independentemente da resposta que você vai ter. Talvez você tenha esta resposta assim, mas lá está, Jesus está a fazer isto para o seu bem, Ele não está a deixar você sem resposta. E como eu estava a dizer mais à frente, aqui havia o cego Bartimeu, no mesmo capítulo, os versículos mais abaixo, no versículo 51 diz assim: e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então aqui já foi uma resposta, ou seja, Jesus não deixa ninguém sem resposta. Mas o que é que este cego teve de fazer? Ele teve de dizer o que ele queria. Você acha que Jesus não sabia que este cego, com o que ele estava a fazer ali naquele ambiente, porque Jesus mandou-o chamar, não é? Porque eles estavam a repreendê-lo, os discípulos estavam a repreender este cego, porque ele estava a gritar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus mandou que o chamassem, porque os discípulos estavam a repreendê-lo, para ele parar de gritar, e ele não parou de gritar. Então, às vezes, quando eu estava aqui a orar no início, vou repetir, quando eu estava a orar aqui para quebrar essas palavras, essas crenças limitantes, essas palavras de maldição na sua vida, é porque muita gente às vezes, por causa de uma palavra, pela vontade dos discípulos, este homem não tinha sido curado. Os discípulos de Jesus, porque me estavam a mandar o homem calar-se, mas Jesus ouviu o grito de socorro, e Jesus ouve o seu grito de socorro, e quando Ele manda chamar você para o lugar secreto, quando Ele te chama você para, você consegue chegar e acessar a Ele, e você fala isso nas suas orações, adorando a Deus, o véu foi rasgado, você agora é um filho, é uma filha de Deus, se você assim se considera, você pode ver a glória de Deus, e Jesus está-lhe a perguntar, o que queres que eu te faça? Talvez hajam aí pedidos que você acha que são grandes demais, que você ainda não ouviu a resposta de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Então este homem aqui, ele pediu, e eu digo-lhe uma coisa, quando você abre a sua boca e você fala com Deus e ora a Deus, Deus sempre faz infinitamente mais do que você pede ou pensa. O que é que este homem pediu? Ele disse, mestre, que eu possa ver. Então Jesus abriu a visão dos olhos físicos deste homem, mas ele disse, vai, a tua fé salvou, e abriu a visão espiritual, e ele foi salvo também. Este homem até mais tarde, ele virou um discípulo fervoroso lá na igreja primitiva, ele seguiu Jesus. Então hoje é dia de você abrir a sua boca e falar com o Senhor, o que queres que te faça? Amém? Posso orar por si? Pai, sim, querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui comigo, Pai. Talvez as pessoas às vezes têm vergonha, pensam que não merecem, veem-se como os grandes pecadores, estão cheios ali de bloqueios e não conseguem orar a Ti, Pai. E não conseguem desfrutar da cura, da salvação, das respostas, dos direcionamentos. Os discípulos fizeram um pedido tão ousado e não receberam uma resposta clara. Este homem também fez um pedido claro e foi curado. Então, Deus sempre tem a melhor resposta para si. Deus tem o melhor para si. Mas é necessário que você fale com Jesus
E Jesus está-lhe a perguntar hoje: que queres que te faça? Eu oro para que estas pessoas hoje possam ter um momento de intimidade muito grande e uma comunhão muito grande contigo, que sejam inundados pela tua glória e pela tua presença, e que tu possas, Senhor Jesus, responder às orações destas pessoas, estas pessoas que têm lá um desejo no seu íntimo, ainda que o Senhor venha a dizer a esta pessoa: filha, eu tenho mais para ti, tenho algo diferente, melhor, que estas pessoas consigam aceitar o não e o sim de Deus, mas que vão ao Senhor. Que queres que